Durante décadas, a Europa foi apresentada ao mundo como o berço dos direitos humanos modernos, da liberdade de expressão e da limitação do poder estatal. No entanto, longe de proteger direitos, essas leis ampliam o poder do Estado à custa da liberdade. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Cascavel Libertária, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Durante muito tempo, a Europa gostou de se apresentar como o grande farol moral do Ocidente. Berço do iluminismo, da limitação do poder do Estado e das liberdades civis modernas, o continente construiu uma narrativa segundo a qual direitos humanos, pluralismo e tolerância seriam valores inegociáveis. Curiosamente, quanto mais esses valores passaram a ser proclamados em documentos oficiais, diretivas e discursos solenes, menos espaço real parece ter sobrado para a liberdade concreta do indivíduo. Em nome da segurança, da igualdade e da proteção contra discursos nocivos, a Europa contemporânea avança para um modelo em que quase tudo é regulado, monitorado e condicionado à aprovação de alguma autoridade distante, tecnocrática e naturalmente muito bem intencionada. A imigração talvez seja o exemplo mais claro dessa contradição. O direito de ir e vir, que em qualquer sociedade genuinamente livre deveria ser tratado como algo trivial, tornou-se um privilégio administrado por estados e por uma burocracia supranacional que se arroga o poder de decidir quem merece buscar uma vida melhor e quem deve ser contido, devolvido ou simplesmente descartado. O novo Pacto de Migração e Asilo da União Europeia, apresentado como solução racional para crises humanitárias, ilustra bem essa lógica. Sob conceitos vagos como influxo em massa ou instrumentalização da migração, governos passaram a ter autorização para suspender direitos de asilo, acelerar processos sumários e ampliar detenções administrativas. Tudo isso, é claro, em nome da ordem, da estabilidade e da tão celebrada gestão responsável. O detalhe incômodo é que essa gestão responsável frequentemente envolve devolver pessoas a países onde a probabilidade de violência, extorsão e tortura não é uma abstração teórica, mas uma estatística recorrente. Parcerias com estados notoriamente instáveis ou autoritários são justificadas como pragmatismo diplomático, enquanto relatórios independentes documentam abusos sistemáticos. A ironia é que a mesma Europa que se apresenta como guardiã universal dos direitos humanos financia, terceiriza ou ignora violações, quando isso facilita o controle de fronteiras. A liberdade de associação e de contrato, como a possibilidade do empregador contratar voluntariamente um trabalhador estrangeiro, desaparece sob o peso de regras que tratam o movimento humano como uma ameaça a ser neutralizada, e não como expressão natural da busca individual por oportunidades. Essa lógica do controle não se limita à imigração, ela se estende de forma cada vez mais sofisticada ao próprio conceito de liberdade de expressão. A ideia de que o Estado deve proteger cidadãos de palavras, opiniões e ideias consideradas ofensivas ganhou status quase sagrado. Na prática, isso se traduz em leis de discurso de ódio e em regulamentações digitais que conferem a governos e plataformas o poder de decidir o que pode ou não ser dito. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia é frequentemente apresentada como um avanço civilizatório, uma forma moderna de responsabilizar a internet. Na realidade, ela funciona como um sistema de incentivos perversos à censura preventiva, em que empresas preferem remover conteúdo legítimo a correr o risco de multas bilionárias. O problema não é apenas a existência de limites ao discurso violento, algo que já poderia ser tratado dentro das leis comuns contra agressão e ameaça. O verdadeiro risco está na elasticidade das definições. Discurso de ódio, desinformação e conteúdo prejudicial tornam-se categorias suficientemente amplas para abarcar opiniões religiosas, científicas, morais ou políticas que simplesmente não se alinham ao consenso dominante. O resultado é um ambiente em que o cidadão comum aprende rapidamente que o silêncio é mais seguro do que a discordância. Afinal, nada educa melhor do que a possibilidade remota, mas real, de um processo judicial longo, caro e desgastante por causa de um tweet, uma postagem ou uma citação bíblica fora de contexto. Algo quase poético no fato de que, enquanto a Europa insiste em ensinar ao mundo lições sobre democracia e liberdade, precisa ser advertido por suas próprias instituições de que talvez esteja exagerando um pouco na dose de controle. Quando até órgãos europeus reconhecem que o uso excessivo do direito penal para regular expressões ameaça a segurança democrática, fica difícil sustentar a ideia de que todo discurso por liberdade de expressão não passa de uma paranoia libertária. Ainda assim, a solução proposta raramente envolve devolver poder ao indivíduo. Prefere-se ajustar diretrizes, criar novos comitês e aperfeiçoar mecanismos de fiscalização, como se o problema fosse apenas técnico e não estrutural. Essa tendência atinge seu ponto mais delicado quando entra em cena a chamada Agenda Woke, agora institucionalizada sob políticas de diversidade, equidade e inclusão. A promessa inicial era simples e sedutora: garantir igualdade de oportunidades e combater discriminações injustas. O resultado prático, porém, tem sido a substituição da igualdade perante a lei por uma complexa engenharia social baseada em identidades, cotas e narrativas obrigatórias. Empresas privadas são instruídas sobre como devem compor seus conselhos administrativos. Instituições públicas e educacionais recebem diretrizes detalhadas sobre linguagem, identidade e comportamento aceitável.
Discordar, mesmo de forma respeitosa, passa a ser interpretado não como divergência legítima, mas como ameaça à ordem moral vigente. Do ponto de vista libertário, o problema não está na diversidade em si, mas na sua imposição coercitiva. Uma empresa que decide voluntariamente adotar determinadas políticas internas exerce sua liberdade de associação. Uma empresa obrigada por lei a fazê-lo está apenas obedecendo um comando estatal. A diferença é fundamental, embora frequentemente tratada como um detalhe irrelevante por quem acredita que boas intenções justificam qualquer meio. A ironia, novamente sutil, é que uma agenda apresentada como emancipadora acaba reduzindo a autonomia tanto de indivíduos quanto de organizações, transformando escolhas em obrigações e valores em regulamentos. Esse ambiente inevitavelmente gera reação. O crescimento de movimentos anti-gênero e anti-woke na Europa não surge do nada e nem pode ser explicado apenas como extremismo irracional. Trata-se em grande medida de uma resposta previsível à tentativa de encerrar debates complexos por meio da lei, quando o Estado decide quais visões são aceitáveis, empurra a dissidência para a marginalidade e radicaliza o discurso público. Em vez de mais tolerância, obtém-se polarização, em vez de diálogo, ressentimento. Ainda assim, a solução oferecida costuma ser mais regulação, mais vigilância e mais campanhas educativas, como se o problema fosse sempre a falta de esclarecimento do cidadão e nunca o excesso de poder concentrado. O fio condutor entre imigração, censura e políticas identitárias é claro: a crescente centralização de decisões na mão de autoridades distantes, combinada com a convicção de que indivíduos não são plenamente capazes de gerir suas próprias vidas. A liberdade passa a ser vista como risco, a autonomia como algo a ser domesticado. Em troca, promete-se segurança, harmonia social e proteção contra ofensas. O contrato implícito é simples: abra mão de decidir por si mesmo e nós cuidaremos de tudo. Como todo contrato imposto unilateralmente, ele raramente beneficia quem não o redigiu. Para a visão anarcocapitalista, esse modelo é insustentável não apenas moralmente, mas também funcionalmente. Sociedades livres não dependem de consensos forçados, mas de regras simples baseadas na não agressão e na voluntariedade. Conflitos existem, divergências são inevitáveis e ideias ofensivas não desaparecem porque foram proibidas. O que muda é apenas o método de resolução. Em uma sociedade livre, conflitos são tratados por meio de escolhas individuais, associações voluntárias e mecanismos descentralizados. Em uma sociedade hiperregulada, tudo é transferido para o Estado, que responde com coerção padronizada. A Europa contemporânea parece convencida de que pode aperfeiçoar indefinidamente esse modelo, calibrando leis, criando exceções e refinando conceitos. Talvez consiga por algum tempo manter a aparência de equilíbrio. O custo, porém, já é visível. Cidadãos cada vez mais cautelosos ao falar, empresas menos livres para decidir, pessoas tratadas como números em sistemas de controle migratório e uma esfera pública empobrecida pelo medo de errar. A liberdade, como sempre, não desaparece de uma vez. Ela vai sendo substituída passo a passo por procedimentos, formulários e boas intenções. Se há uma lição clássica do liberalismo e que o libertarianismo apenas leva às últimas consequências, é que liberdade não se preserva ampliando o poder do Estado, mas limitando-o. Direitos não são concessões administrativas, e igualdade não se alcança pela imposição de resultados. Uma Europa verdadeiramente livre precisaria reaprender algo que um dia ensinou ao mundo: que o papel das instituições é proteger indivíduos contra a violência, e não moldá-los segundo o ideal político ou moral passageiro. Sem isso, restará apenas a ironia final de um continente que fala incessantemente sobre liberdade enquanto explica, em detalhes cada vez maiores, por que você não pode exercê-la. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!